Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Valmir. A gente tá começando aí o quarto episódio da série Aprendendo Protractor. Deixa eu parar a música aqui pra gente conversar. Nesse quarto episódio, só recapitulando aí, no primeiro episódio a gente configurou, a gente fez o nosso arquivo de configuração, criou o nosso primeiro teste. No segundo episódio a gente criou um segundo teste e já teve que fazer um helper, né? Então a gente já teve que fazer um refactoryzinho ali, porque a gente estava tendo código duplicado. No terceiro episódio a gente aprendeu como rodar um teste só, ou como fazer o skip de um determinado teste. E hoje a gente vai fazer uma paradinha que vai ser interagir mais com a aplicação a qual a gente está testando. E eu vou começar conversando então sobre o que são as principais coisas que a gente faz quando a gente está escrevendo teste. Então, as principais coisas que a gente faz quando a gente está escrevendo teste é navegação entre URLs, ou seja, para o teste começar ele tem que acessar uma URL, né? Viram que no meu teste eu estou acessando blog.thaler.net.br, no outro eu estou acessando o site da Thaler, e daí então eu começo as coisas. A segunda coisa que a gente faz é interagir com elementos, né? Tanto para fazer, então tanto para fazer verificações quanto para interagir mesmo com os elementos. Até então a gente não interagiu com elemento nenhum, a gente só armazenou eles em variáveis e verificou que eles estavam sendo exibidos. Hoje a gente vai começar a fazer um pouco mais disso. E por final a gente faz, então, interação de elementos pode ser o clique num determinado elemento, um clique num link, um clique num botão, o preenchimento de um campo de texto, ou mesmo o clique num checkbox, num radio button, o que for. Beleza. Para fins de conhecimentos gerais, uma coisa que eu trouxe aqui também que eu queria conversar é um linkzinho aqui para o Idiomatic.js, onde, visto que a gente está escrevendo testes em JavaScript com Protractor, eu acho que é interessante a gente se ater a algumas convenções, né? E esse cara aqui está no GitHub e tem tradução para diversas línguas. Ele mostra algumas coisas bacanas assim que a gente tem que se preocupar quando a gente está escrevendo código JavaScript. Então ele mostra aqui com relação a espaçamento para tu ter uma legibilidade do teu código, como vários exemplos de como fazer as coisas, exemplos bons e ruins de como fazer as coisas. Então aqui, quando tu vai definir várias variáveis, ele fala que é ruim tu colocar a definição da variável sempre, e em vez disso tu deve separar entre vírgulas e colocar o ponto e vírgula para finalizar a definição das variáveis só no final, que tu deve declarar as variáveis no início. Aí tem um monte de coisa. Vou deixar de tema de casa para vocês aí, o Idiomatic.js, visto que é importante a gente seguir convenções quando a gente está escrevendo código, né? O teste que a gente vai fazer agora, então assim, eu já até refatorei aqui o nosso helper que estava com espaçamento errado com relação às convenções, eu ajeitei. Estava sem espaço aqui entre os describes e o it, eu coloquei aqui para fins de ficar mais legível. E eu já criei um terceiro teste, para fins de a gente não perder tempo fazendo coisas que a gente já aprendeu nos episódios passados. E aí eu vou explicar para vocês esse teste novo que eu criei. E aí a gente vai rodar ele e vamos conversar um pouco a respeito das suas particularidades. Então eu dentro desse, eu mudei aqui o título do meu describe, que era logos, para ser Thaler, visto que eu estou fazendo coisas dentro dos sites da Thaler e coisa e tal, e é uma coisa mais genérica. Então eu tenho aqui It should have the blog logo, It should have the website logo, e agora eu criei um terceiro teste que eu
que eu nomeei ele como It Should Navigate to the First Blog Post. Então aqui no site da Thaler, deixa eu acessar. Na home do site, a gente tem esse primeiro blog, esse primeiro post aqui. O teste vai basicamente verificar que existe esse post, que ele tem essa imagem, ele vai clicar nesse link, vai verificar que existe esse título, que não está sendo mais exibido aquela imagem, ou seja, que ele foi para dentro do post e que tem a primeira frase do post. Beleza? Então tá. Eu vou expandir ele aqui para a gente ver como é que ficou. Então, conforme eu comentei agora há pouco, agora mesmo, eu vou interagir, eu vou ter 4 elementos principais para esse teste. O título, o qual eu estou verificando por um seletor CSS que pega uma classe chamada Tag Arquitetura de Software e uma classe Post Title. O título é esse cara aqui. A image, que eu estou pegando pela classe Tag Arquitetura de Software também, e a tag Featured Image, é esse cara aqui. O title inside post é esse cara aqui. E o main container é toda essa região aqui, a partir do branco, onde o texto está escrito. Beleza? E ele está sendo identificado pelo ID main. O title inside post pelo ID post head post title. Num futuro episódio eu vou estar explicando para vocês, eu vou estar mostrando para vocês a ferramenta que eu usei para... Na verdade eu vou mostrar agora aqui a ferramenta que eu usei para a geração desses seletores. O que acontece? Nessa página aqui, digamos que eu vá inspecionar esse elemento para verificar qual é com qual seletor CSS que eu vou pegar esse elemento. Ele tem, por exemplo, ele não tem um ID, então ele já não é um cara único. Ele tem uma classe post title. Essa classe, se eu fizer aqui no meu console document query selector all, seleciona todos os elementos que tem essa classe e rodar. Faltou fechar aqui a aspa. Ele vai me retornar uma caceta de coisa aqui, ó. Esse cara tem esse elemento, tem essa classe, esse cara tem essa classe, esse cara tem essa classe. Ou seja, eu tenho um monte de cara com essa classe. Então, eu usar só essa classe aqui não me basta. Então, eu preciso de um seletor mais específico. Aí aqui no Chrome eu tenho esse carinha aqui, que é o Selector Gadget, que ele é um plugin do Chrome que tu pode instalar e ele facilita a criação de seletores. Então, no momento que eu cliquei nele, quando eu passo o mouse por cima da minha aplicação, ele começa a identificar os elementos. Ó. E aí eu vou clicar nesse cara aqui e ele disse, ó, ele achou o mesmo seletor que eu achei antes, Post Title. Só que ele disse, velho, tem 12 elementos com esse seletor, ou seja, ele não é o seletor que tu quer se tu quer identificar unicamente esse elemento. E ele marca em amarelo todos os outros elementos que tem esse mesmo seletor. Aí eu vou clicar no amarelo. E daí ele vai isolar esse meu cara aqui. Às vezes tu tem que interagir mais, mas aí ele criou aquele seletor que eu estou usando no teste aqui, ó. Tag Arquitetura Post Title. Então com esse seletor aqui, se eu pegar agora, deixa eu desligar ele, inspecionar o elemento, se eu vier no meu console e rodar aquele mesmo comando, em vez de passar só o Post Title, vou passar esse seletor aqui, ele vai achar só um, que é exatamente o cara que eu quero, que é um H2, que tem essa classe e esse... Eu ainda posso dizer, ó, é um H2 que tem essa classe. Bom, eu vou deixar como ele me trouxe, que
é garantido. Puxa, faltou um ponto. Tá lá. Então, beleza. Só para fins de vocês entenderem que, tipo, caso vocês é bem importante, na verdade, quando tu faz testes automatizados, aprender a utilizar seletores CSS, mas para fins de diminuir a curva, aí eu acho que vale a pena instalar o Selector Gadget para fins de tu conseguir evoluir nos teus trabalhos com teste automatizado. Então tá. Então, inicialmente, né, seguindo as convenções, eu estou definindo as variáveis primeiro, separando elas entre vírgula e colocando ponto e vírgula na última para dizer, ó, que eu acabei de definir minhas variáveis. O que tem daí? Aqui eu estou acessando, fazendo de novo um browser.get na home do blog, e aqui eu já tenho uma coisa diferente. O que acontece? Quando eu rodo esse browser.get, ele me retorna uma promessa. Isso é um lance de assincronidade com JavaScript. E eu retorno, e quando eu tenho essas questões que eu não vou entrar nos detalhes de promessas nesse episódio, mas eu já estou usando ela aqui e eu vou explicar basicamente que eu tenho que esperar que essa promessa seja satisfeita, ou seja, que esse script que está rodando assincronamente seja satisfeito para então eu fazer as ações que eu preciso. Então eu estou utilizando desse artifício do ponto .then, que daí executa uma função, e daí então dentro desse then que eu vou estar rodando meus expects, a minha interação de clique no link, e daí então meus outros expects. Beleza? No futuro a gente vai ver com mais detalhes que estão relacionados à promessa com o protractor, porque quase tudo no protractor retorna uma promessa. Beleza. Então, depois que eu fizer o get, eu vou fazer dois expects. Um expect, ou seja, eu fiz o get eu acessei a home e eu vou esperar que o title is displayed to be truthy e que a image is displayed to be truthy também. Então, a primeira coisa, ele vai verificar que esses elementos existem. Depois, ele vai clicar no title, title.click. E por fim, ele vai fazer um expect que o title inside post is displayed to be truthy. Ele vai fazer um expect que o image is present to be false, ou seja, eu acessei a home, eu cliquei no primeiro título do post, no post do título do primeiro post, eu verifiquei que o título que deve ser exibido dentro do post está lá e que a imagem que só é exibida na home não está sendo exibida, ou seja, estou no lugar certo. E além disso, eu estou verificando que no main container, que é essa parte que eu já mostrei, toda essa parte branca aqui onde está o texto, ele está rodando um getText, ou seja, ele está pegando todo o texto daquele elemento main container e está verificando se dentro do main container contém, então é main container.getText to contain, aqui está um experimento de pensamento, que é exatamente a primeira frase do post. Beleza? E depois é isso, depois ele vai para o próximo teste. Então, já usando o que a gente aprendeu no episódio anterior, eu vou rodar só esse teste aqui primeiro para a gente ver mais rápido o teste rodando. Protractor conf.js, eu já estou com o WebDriver rodando aqui nessa outra tab aqui. Vamos rodar, ele deve rodar só o segundo teste, que é o novo. Acessou o blog, pá, clicou, tchananá. Tá lá. 3 testes, 5 assertions, 0 failures. Ou seja, ele fez esse expect, esses 3 outros expects e todos eles passaram. Deixa eu tirar esse it e vamos rodar todos os testes para a gente ver que a nossa bateria de teste regression já está aumentando. Então agora ele vai rodar todos os testes.
E aí depois eu vou fazer uns breves comentários assim com relação a esse novo teste que a gente criou para a gente encerrar o episódio 4. Tá lá, 3 testes, 7 assertions, por causa que nos outros 2 testes cada um tem uma assertion, mais as 5 do segundo teste. Nenhuma falha, rodou tudo em 19 segundos. Então tá, as últimas considerações aqui. Enquanto eu estava criando esse teste, eu tive algumas dificuldades. Primeiro, com relação a esse lance de utilização de promessas. Então, a gente vai fazer um capítulo específico sobre lidando com promessas, né? Mas, basicamente, a gente usando o artifício do then aqui e daí rodando as coisas dentro desse get, ele vai funcionar. E outra coisa que eu adicionei de novo aqui, do que a gente não tinha visto nos outros posts, é esse isPresent. Se eu colocasse aqui image is displayed to be not to be truthy, ele não ia funcionar, porque ele não consegue nem mesmo localizar o elemento para falar, o elemento está sendo exibido, porque para um elemento, para usar o isDisplayed, o elemento tem que existir e não estar sendo exibido, ou estar sendo exibido, depende do que eu quero. Mas esse cara isPresent, ele me retorna true ou false. E nesse caso é exatamente isso que eu precisava, que eu acessei uma página onde esse cara nem existe. Então eu tenho que verificar que aquele elemento retorna false. Se eu colocasse aqui para retornar true, ele ia falhar o meu teste. E por último a gente usou o getText, que a gente usou aqui o toContain para verificar uma string que esteja contida dentro desse elemento. E a gente poderia usar também o toEqual, caso a gente quisesse verificar que a string é exatamente igual ao que a gente espera. Como eu sou fã de boa música, eu vou finalizar o 4º episódio com Telepop Music, uma música chamada Breathy, que eu gosto muito. E até a próxima, pessoal. Valeu! Another day. Falou!